Este podcast é um oferecimento da empresa ArcelorMittal. ArcelorMittal é aço, aço é ArcelorMittal. Olá, bem-vindos a esta quinta-feira, 5 de maio de 2022. Lembrando que a cor litúrgica predominante deste mês é o branco, porque estamos no tempo pascal. E além disso, tem algumas festas e a grande solenidade da Ascensão do Senhor que vamos celebrar no finalzinho do mês. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus eterno e onipotente, que nestes dias vos mostrais tão generoso, dai-nos sentir mais de perto o vosso amor paterno, para que, libertados das trevas do erro, sigamos com firmeza a luz da verdade. Amém. João, capítulo 6, versículos de 44 a 51. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Até agora o diálogo era entre Jesus e o povo. Daqui para frente, os líderes judeus começam a entrar na conversa e a discussão fica ainda mais tensa. A conversa torna-se mais exigente. Agora são os judeus, os líderes do povo, que murmuram: não é este Jesus, o filho de José? Conhecemos seu pai e sua mãe. Como ele pode dizer eu desci do céu? João 6, versículo 42. Pensavam que conheciam as coisas de Deus, mas na realidade não conheciam nada. Se fossem verdadeiramente abertos e fiéis a Deus, sentiriam dentro de si o impulso de Deus que os atrai para Jesus e reconheceriam que ele vem de Deus, pois está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todo aquele que ouviu o Pai e dele aprendeu, vem a mim. Na celebração da Páscoa, os judeus se lembravam do pão do deserto. Jesus os ajuda a dar um passo. Quem celebrar a Páscoa, lembrando-se apenas do pão que os pais comeram no passado, morrerá como todos eles. O verdadeiro sentido da Páscoa não é recordar o maná que caiu do céu, mas aceitar Jesus, o novo pão da vida, e seguir o caminho que ele nos indicou. Não se trata mais de comer a carne do Cordeiro Pascal, mas de comer a carne de Jesus, a fim de que quem comer não morra, mas tenha a vida eterna. E Jesus termina dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre, e o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Em vez do maná e do Cordeiro Pascal do primeiro Êxodo, somos convidados a comer o novo maná e o novo Cordeiro Pascal que foi sacrificado na cruz para a vida de todos. E mais uma vez o tema do novo Êxodo. A multiplicação dos pães ocorre perto da Páscoa. A festa da Páscoa era a lembrança prodigiosa do Êxodo, a libertação do povo das garras do faraó. Todo episódio narrado no capítulo 6 do Evangelho de João tem paralelo nos episódios ligados à festa da Páscoa, tanto com a libertação do Egito,
como com a caminhada no deserto do povo em busca da terra prometida. O discurso do pão da vida, proferido na sinagoga de Cafarnaum, está ligado ao capítulo 16 do livro do Êxodo, que fala do maná. Vale a pena ler todo este capítulo 16 de Êxodo. Ao perceber as dificuldades do povo no deserto, podemos entender melhor os ensinamentos de Jesus aqui no capítulo 6 do Evangelho de João. Por exemplo, quando Jesus fala de um alimento que perece, é para relembrar o maná que gerou vermes e apodreceu, Êxodo capítulo 16, versículo 20. Da mesma forma, quando os judeus murmuraram, fizeram a mesma coisa que os israelitas fizeram no deserto, quando duvidaram da presença de Deus no meio deles durante a travessia, Êxodo 16, 2, 17, 3, Números 11, 1. A falta de comida fez as pessoas duvidarem de Deus e começaram a murmurar contra Moisés e Deus. Também aqui os judeus duvidam da presença de Deus em Jesus de Nazaré e começam também a murmurar. Santo Ângelo. Ele nasceu em Jerusalém em 1185. Seus pais eram judeus convertidos. Aos 18 anos entrou na Ordem do Carmo, no mosteiro da Palestina, onde foi ordenado sacerdote. Recebeu muitas graças do Senhor, sobretudo o dom da profecia e dos milagres. Foi enviado a Roma para defender os interesses de sua ordem. Segundo a tradição, Ângelo e os primeiros carmelitas foram para Roma a fim de obterem do Papa Honório III a aprovação da regra do Carmelo. Em Roma, conheceu Francisco de Assis, de quem previu morte pelo martírio. Dali partiu para Sicília, a fim de converter os hereges cátaros. Os cátaros acreditavam que o homem, na sua origem, havia sido um ser espiritual e, para adquirir consciência e liberdade, precisaria de um corpo material, sendo necessárias várias reencarnações para se libertar. Eram dualistas e acreditavam na existência de dois deuses, um do bem, que seria o Deus, o outro do mal, que seria o Satã, que teria criado o mundo material e mal. Essas ideias contrariavam a fé católica e foram consideradas heresias. Na Sicília, lutando contra a ideia dos cátaros, Santo Ângelo converteu a amante de um rico senhor, que levava a vida de pecado. Por vingança, este senhor mandou assassiná-lo. Santo Ângelo foi morto em 1220, enquanto pregava na igreja de Santiago de Lícata. Sua veneração se manteve até os nossos dias, sendo invocado pelo povo e devotos nas situações de dificuldades. Os primeiros padres carmelitas da América difundiram a sua devoção, construindo igrejas, nomeando as aldeias que se formavam e expandiram seu culto, que também chegou aqui no Brasil. Ó Deus de admirável providência, que no mártir Santo Ângelo destes ao vosso povo pastor corajoso e forte, concedei-nos pela sua intercessão ajuda nas tribulações e firme constância na fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre você e sobre a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa quinta-feira, bons trabalhos. Nos falamos amanhã.